Uniclac. Olá pessoal, tudo bem? Está se aproximando a hora, né? A hora da vitória. Vamos lá então para mais uma aula. E nesta aula é interessante porque vamos falar da sindicância, do conselho de disciplina, conselho de justificação, né? Para você diferenciar o que é sindicância, o que é conselho de justificação, conselho de disciplina, tá bom? Vamos lá então, começando com o artigo 50. São processos administrativos disciplinares no âmbito da corporação militar. Existem duas espécies de procedimento administrativo, guarde isso. Primeiro, a sindicância e os conselhos de justificação ou de disciplina. A sindicância são os dois procedimentos administrativos no âmbito da corporação. Eu pratiquei uma falta, uma transgressão disciplinar, porque você falou, Marcelo, pega essa viatura, vai ali, cumpriu a missão. Eu fui, voltei, não te dei o pronto, não te dei o retorno, então eu deixei de avisar o meu superior da execução de... pratiquei uma falta leve, você sabe disso, uma transgressão leve. Vai instaurar o que contra mim? Uma sindicância, um conselho? Veja bem, senhores. Conselho de justificação, que é o procedimento administrativo para oficial, para verificar se o oficial tem condições ou não de continuar na polícia. Conselho de justificação ou de disciplina é um procedimento, ele é um processo administrativo destinado para o militar com estabilidade. Tem estabilidade? Quer mandar embora da polícia? Instaura a sindicância. Não, instaura o conselho de disciplina. Já a sindicância é o procedimento administrativo para apurar uma infração e aplicar uma punição, desde que não seja demissão. Porque para demitir o sujeito, para demitir o militar, tem que ser através do conselho de justificação ou de disciplina, levando em consideração que conselho de justificação é para o oficial. E para demitir o oficial, só com ordem do Tribunal de Justiça, tá bom? Eu sou cabo, eu sou soldado, eu pratiquei, por exemplo, uma tortura em alguém. E instaura-se um procedimento para ver se eu tenho condições de continuar na polícia ou não. Que procedimento é esse? É uma sindicância? Não. Um conselho de disciplina. Porque para verificar a compatibilidade de prosseguir ou não na carreira, é o conselho de disciplina. Vamos lá. A sindicância é o procedimento pelo qual a administração militar apura as transgressões disciplinares do militar, impondo-lhe penalidade, assegurados a ampla defesa e o contraditório. Está aqui, ó, a sindicância presta para quê? Para apurar uma infração. E depois, evidentemente, tendo contraditório, ampla defesa, após o contraditório e ampla defesa, aplica-se a sanção. Entendeu? Se é uma repreensão, se é uma detenção, se é prisão. Se após a sindicância verificar que o sujeito não apresenta condições em tese de continuar na polícia, tem que instaurar o conselho de disciplina para a praça ou de justificação para oficial. Procede-se igualmente por sindicância a apuração de natureza investigatória e não acusatória, de natureza investigatória, dos elementos de convicção para promoção pós-mortem, invalidez permanente ou bravura. Tá bom, o sujeito morreu numa operação, trocando tiro com o bandido, tá certo? Ele é cabo, ele tem direito de ser promovido a sargento, ele tem direito de ser promovido após a sua morte. Para verificar isso, instaura-se uma sindicância para fins de promoção pós-mortem. Ah, não, você está sozinho no local, chegaram 5 bandidos armados, você mesmo fora de serviço, você conseguiu deter aqueles bandidos, bandido atirou em você, você com um tiro no braço, conseguiu deter e ainda conseguiu salvar vidas ali. Você merece ser promovido, você é cabo, você merece ser promovido por bravura.
instaura-se também sindicância para verificar se aquele fato, se aquela conduta, se aquele ato caracteriza uma promoção por bravura. Ah, não, você machucou, você está doente, vai aposentar por invalidez. Opa! Né? Aqui, ó, promoção por invalidez, melhor dizendo, ou invalidez mesmo, permanente, também instaura-se sindicância. Então, veja, sindicância, ele é um procedimento para apurar as infrações penais, infrações administrativas, desculpa, porque para infração penal é IPM, inquérito policial militar. A sindicância serve para quando há situação de promoção pós-mortem, há situação de invalidez permanente ou em questão de promoção por bravura, tá bom? As peças da sindicância devem ser escritas, numeradas e rubricadas pelo sindicante, obedecida a seguinte ordem cronológica. Sindicante, ele é o encarregado da sindicância, é o presidente da sindicância. Você, por exemplo, é um aspirante oficial. Aspirante oficial pode ser sindicante? Pode. Você é aspirante oficial. Ah, você é um subtenente, você foi encarregado de uma sindicância do soldado marciano. Tranquilo. Você é sindicante, você tem que assinar todas as folhas da sindicância. Desde da primeira, né, a partir da primeira é a capa, a segunda, vamos dizer o seguinte, até a última folha, tá bom? E como deve ser organizado esse procedimento? Aqui, ó. A primeira é a instauração, que é uma portaria dada pelo comandante ou por qualquer autoridade competente para instaurar, chefe do Estado-Maior ou secretário da Casa Militar, lembra disso? Corregedor. Muito bem. Você é comandante de batalhão, eu sou um cabo, estou subordinado a você, estou ligado ao seu comando. Você determina a instauração de inquérito. Aí, ó, é a primeira página, a instauração. Depois vem a autuação. O que é a autuação? Nada mais é do que pegar a instauração, colocar numa capinha e começar a numerar já. Tá? A citação do sindicado. Sim, faz a citação. Ó, você vai mandar um documento, o encarregado vai mandar um documento para o sindicado. O sindicado é quem? É o réu de uma sindicância. Sindicante é quem? É quem conduz a sindicância, como se fosse o juiz da sindicância, tá bom? Citação nada mais é do que um documento que oficializa ao militar que ele está respondendo a uma sindicância. Depois, em seguida, faz o interrogatório do sindicado, tá bom? Vai perguntar para ele, no interrogatório, a qualificação dele, idade, né? Nome do pai, nome da mãe, endereço. E depois vai perguntar sobre os fatos. Lembrando que ele tem o direito ao silêncio quando for perguntado sobre os fatos. Defesa preliminar em 3 dias. Opa, depois do interrogatório, eu estou sendo processado numa sindicância. Eu fui ouvido, meu advogado tem 3 dias para fazer a primeira defesa, chamada defesa preliminar. Instrução. Instrução é ouvir testemunhas, colher todas as provas. Depois da defesa vem a instrução. Fez a instrução, ou seja, ouviu as testemunhas de acusação, testemunha de defesa. Se precisar fazer perícia, faz perícia. Vem alegações finais. Qual que é o prazo das alegações finais? Prazo das alegações finais, 5 dias. Cuidado na prova inverter prazo da defesa preliminar com alegações finais. Tá ouvindo aí, Otávio? Cuidado, hein? Cuidado. Tá? Prazo cai, tá bom? Prazo da defesa preliminar, 3 dias. Prazo de alegações finais, 5 dias. Que trem é esse, alegações finais? É o último momento que a defesa tem para falar na sindicância. A defesa vai dizer que tem que ser absolvido por isso, por aquilo e tal. Esse documento é alegações finais. Depois vem um relatório do sindicante. O sindicante faz um relatório onde ele vai descrever quais as diligências que foram produzidas e também ele vai analisar as provas e verificar se o sujeito cometeu ou não a transgressão disciplinar. Ele não aplica a punição. Sindicante não aplica a punição. Ele só faz o relatório. Aí ele vai dizer se teve ou não transgressão disciplinar. Depois vem a solução. O que é a solução? Solução nada mais é do que uma decisão de quem mandou instaurar a sindicância, de quem instaurou a sindicância. Se é o corregedor vai dar a solução.
nada mais é do que quem mandou instaurar a sindicância, quem instaurou a sindicância, analisa o relatório e verifica se concorda ou não com o relatório. Pode discordar. Por exemplo, às vezes o sindicante entendeu que não há transgressão disciplinar. Vem a autoridade militar, o corregedor, o comandante-geral, ou o comandante de batalhão, ou o chefe de Estado-Maior, ou o subchefe de Estado-Maior, ou o secretário da Casa Militar, ou o subsecretário da Casa Militar, aquelas autoridades que têm competência para determinar a instauração de procedimento. Se você, encarregado, concluiu que o Marciano não praticou infração disciplinar, a solução tem que acompanhar? Não. Na solução pode concordar ou discordar. Pode ser que na solução a autoridade que instaurou o processo, que determinou a instauração, entenda de forma diversa. Ou então, se o sindicante entender que há transgressão disciplinar, pode ser que na solução venha ao contrário. Entendeu? Enquadramento quando violada a norma sancionadora. Sim, aqui já é a punição. O enquadramento vai dizer, tantos dias de detenção, ou advertência, ou repreensão, ou detenção, ou prisão. Faz o enquadramento, é como se fosse a dosimetria da pena. É aqui, tá bom? Parágrafo 1º. O sindicante, para a formação de seu convencimento, pode reinquirir o sindicado em qualquer fase procedimental. O sindicado, eu, réu, que eu sou o sindicado, eu sou o primeiro a ser ouvido pelo estatuto de vocês, tá? Aqui no estado de Mato Grosso, nós já estamos colocando ele para ser ouvido no final, tendo em vista a garantia do contraditório e ampla defesa. Muito bem. Você foi ouvido. Você pode ser ouvido de novo? Você quem? O sindicado, o réu numa sindicância? Pode. Então você é encarregado, eu sou sindicado. Eu já fui ouvido, aí eu recebo uma citação, melhor, uma intimação, para ser ouvido de novo. Eu falo, não vou ser ouvido porque eu já dei depoimento lá atrás. Não, você pode ser ouvido em qualquer fase, pode reinquirir. Tá bom? Então, cuidado se a prova falando que uma vez interrogado, não pode mais o sindicado ser ouvido na sindicância. Falso, pode sim. As testemunhas arroladas pela defesa devem ser ouvidas após as do rol da acusação. Na instrução, tá? Na instrução, vai escutar. Então, interrogou o réu, que fala sindicado, ele tem 3 dias para oferecer a defesa, chamada defesa preliminar, e aí ele vai dizer, sindicante, eu quero que ouça João, Maria e Pedro como testemunhas. Mas tem testemunha de acusação? Tem. Testemunha de acusação. Testemunha que você, encarregado, entende ser cabível. Então, vira testemunha de acusação. As minhas testemunhas, testemunha de defesa, só pode ser ouvida depois da acusação. Cuidado com isso. A conclusão da sindicância dá-se em 30 dias da publicação da portaria instauradora, em boletim orgânico da corporação. Qual é o prazo para concluir uma sindicância? 20, falso. 15, falso. 45, falso. Prazo da sindicância, 30 dias. Prazo do conselho, 50. Prazo da sindicância, 30 dias. Tá bom? Cuidado com isso. O prazo de que trata este artigo pode ser prorrogado por 20 dias, a critério da autoridade competente. Às vezes, o sindicante não consegue terminar dentro de 30 dias. Ele vai pedir mais prazo para quem determinou a instauração, pela autoridade competente, e a autoridade competente dá mais 20 dias. Então, é 30 dias prorrogável por mais 40, falso, por mais 30, falso, por mais 10, falso, por mais 20, tá bom? Por mais 20 dias, guarda isso. Podem ser designados sindicantes os oficiais ou aspirantes a oficial, a critério da autoridade instauradora, respeitada a hierarquia. Claro, senhores, pode ser, o sindicante, na verdade, é superior a quem é sindicado. Eu sou cabo, para ser um sindicante tem que ser um sargento, um subtenente e tal. E aqui está dizendo que pode também, mesmo eu sendo praça, ter um oficial como sindicante, um aspirante. Agora, não pode ter aluno, cadete 1, cadete 2, cadete 3, não pode ser sindicante, tá bom? Olha o conselho agora. Os conselhos de justificação
e de disciplina destinam-se a avaliar, do ponto de vista da ética e da disciplina militares, a capacidade do militar estável, não em estágio probatório, estável, de permanecer no serviço ativo da corporação, assegurados o devido processo legal ou contraditório e ampla defesa. Para qual a diferença de uma sindicância para um conselho de justificação e um conselho de disciplina? Porque eu já sei a diferença entre conselho de justificação e conselho de disciplina. Conselho de justificação é para o oficial, conselho de disciplina é para a praça. Beleza. Mas e a diferença entre sindicância e conselho? Sindicância é para investigar, para apurar uma transgressão disciplinar, mas não tem o objetivo de verificar se o sujeito tem conceito para permanecer ou ser demitido. Isso não é papel de sindicância. Os conselhos são chamados de processos demissórios. Você, quando estiver na polícia ou no corpo de bombeiro, você vai ouvir muito falar isso. Ó, fulano de tal está respondendo processo demissório. Ele está respondendo a um conselho. Porque é nesse procedimento, denominado conselho, seja de justificação para oficial ou de disciplina para a praça, e nós sabemos que praça é soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, né? E tem os praças especiais também, que seriam os alunos, cadete 1, cadete 2, cadete 3 e aspirante oficial. Tá bom? Para praças, utiliza-se o conselho de disciplina para averiguar, avaliar se tem condições de continuar na polícia ou não. Você conseguiu ali o estágio probatório, passou no estágio probatório, depois você caiu numa tortura. Além do crime de tortura, você pode responder a conselho? Pode. Então você caiu no homicídio. Além do homicídio, você pode responder a conselho? Pode. Tá? O oficial acusado é submetido a conselho de justificação e a praça a conselho de disciplina que eu falei. Conselho de justificação para o oficial, conselho de disciplina para a praça. Aplicam-se os procedimentos dos conselhos que se trata este artigo aos militares reformados e na reserva remunerada. Claro, eu sou cabo, estou reformado. Reformado é aquele que vai para a aposentadoria por invalidez. Você é sargento, você está na reserva remunerada. Você completou seu tempo para aposentar, você está na reserva remunerada. Você não aposentou por doença. Então você está na reserva remunerada e quem aposentou por doença na reserva. Muito bem. Senhores, nós podemos responder um conselho? Podemos. Mas eu e você somos praças. Apesar de estar na inatividade, nós somos praça. Vamos responder o conselho de disciplina. Opa, um major que está aposentado, reformado ou na reserva remunerada. Ele pode responder a conselho de justificação? Pode. Porque o próprio dispositivo manda aplicar as regras também para aqueles que se encontrarem na inatividade. É submetido ao conselho de justificação ou de disciplina o militar que, agora nós estudaremos quais as causas, quais as situações que mandam um cara pro conselho, ou para o CJ, que seria Conselho de Justificação, está aqui, ó, CJ, ou para o CD, Conselho de Justificação CJ, ou Conselho de Disciplina CD. Ó, fulano de tal está respondendo a um CD, está respondendo a Conselho de Disciplina. Por que ele vai para lá? Quais as causas? O que pode ensejar? O que pode dar instauração de um conselho, seja de justificação ou de disciplina? Aqui, ó. O militar que tenha perdido a nacionalidade brasileira. Perdeu a nacionalidade, evidentemente, diz a lei, você entra, vai para o conselho. Né? Evidentemente vai ser, provavelmente, se perdeu a nacionalidade brasileira, é um dos requisitos para permanecer no cargo. É estável, instaura conselho para mandar embora. Tenha procedido incorretamente ou com incúria no desempenho de suas funções, no cargo, comissão ou encargo que lhe tenha sido designado. Incúria é preguiça, é desídia. O sujeito que procedeu de forma incorretamente, desidiosa, no exercício da função, ele vai a conselho de disciplina ou de justificação.
O militar que tenha praticado ato que afete a sua honra pessoal e o pundonor militar ou decoro da classe, em desproveito dos valores militares e deveres éticos estabelecidos nesta lei. Senhores, o militar que praticar, que afetar a honra pessoal ou a honra da classe, senhores, pundonor seria decência. Ele afetou a decência, virou como se fosse macular a instituição. Ora, senhores, você quer ver? O cara, lembra do que eu falei do sujeito que participou de furto a um caixa eletrônico? Ele ofende não somente a honra dele, como da classe toda. Vai responder conselho de disciplina. Tenha conselho de disciplina se for praça ou conselho de justificação se for oficial. O militar que tenha incorrido na prática ou concorrido para a prática de crime hediondo, tortura, consumo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ou outros crimes com emprego de violência ou grave ameaça. Senhores, crime hediondo, tortura, tráfico, crime com violência ou grave ameaça, sujeito que tenha incorrido. Policial militar que foi preso por tráfico de drogas. Pode ter certeza que vai responder a conselho. Tortura, tá? E não é só, até o consumo, pelo Estatuto dos Senhores, já caracteriza a abertura de conselho, já enseja a abertura de conselho, seja de justificação ou de disciplina. O militar que tenha sido considerado inabilitado para integrar os quadros de acesso à promoção, por mais de 3 vezes, guarde isso aqui, por mais de 3 vezes, então tem que ser 4, 5, por mais de 3 vezes, mesmo em caráter provisório, ao ter seu nome apreciado pela respectiva comissão de promoção, desde que esta recomende, fundamentadamente, a instauração do Conselho de Justificação de Disciplina. Primeiro, que trem é esse quadro de acesso? Quadro de acesso é uma lista que sai dos militares que serão promovidos daqui 1 mês, daqui 2 meses, 3 meses. Antes da promoção, faz-se uma listagem daqueles que estão habilitados para a promoção. Você vai ter que fazer o TAF, vai ter que ter o conceito do seu comandante imediato, tem uma série de providências. Muito bem. Você é soldado, você fez o TAF, você já tem tempo para ser promovido. Fizeram um filtro na sua ficha, verificou que você tem condições de ser promovido. Você entra nessa lista chamada quadro de acesso. Muito bem. O sujeito que já tem o tempo para entrar no quadro de acesso e não for incluído, a comissão de promoção tem que dizer por que ele não foi incluído. Ele foi excluído por não possuir conceito moral, tendo em vista que já envolveu em Maria da Penha, pedir para lá. A lei fala que se você, por mais de 3 vezes, foi excluído do quadro de acesso, e se a comissão falar, aconselhar, recomendar, instaurar um conselho, instaura o conselho. Puxa vida, hein? Além de não ser promovido, por 4 vezes eu fui excluído, ainda vou responder o conselho, vai. Agora, desde que a comissão, ela recomende, justifica, porque é com fundamento que você tem que responder a conselho, tá bom? Tenha sido condenado por prática, também vai para conselho de justificação ou de disciplina. O militar que tenha sido condenado por prática de crime doloso, pela justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, com sentença transitada em julgado, que não comine perda da função pública. Você quer ver? Imagina, senhores, que eu, policial, fui condenado por possuir uma arma, um 357, sem registro. Foi condenado a 4 anos. Tá? Senhores, condenação. Primeiro que ele fala, o crime tem que ser doloso. Cadê a caneta daqui? Okay? Peguei a caneta para destacar para você o seguinte, olha só. O militar que tenha sido condenado por prática de crime doloso, aí aparece na sua prova lá,
será submetido a conselho de disciplina. 2 pontos. Letra A. O militar que for condenado a qualquer crime falso, somente for condenado a crime doloso. E mais, o militar que for condenado a crime doloso, vírgula, qualquer que seja a pena, falso, além de a condenação tem que ser por um crime doloso, a pena tem que ser, superior a 2 anos. Então, para aí. Eu pratiquei uma receptação, tá bom? A receptação, a pena mínima 1 ano. Fui condenado a 1 ano. Receptação dolosa, evidentemente. Eu pratiquei crime doloso? Pratiquei. Mas a pena é superior a 2? Não. Por este item, eu não serei submetido a conselho de disciplina. Posso até ser, se a autoridade considerar que aquela minha conduta feriu o decoro da classe. Mas não por este. Aqui no que tange a condenação criminal, né, a pena tem que ser maior que 2. 2 anos e 1 dia. 1 dia, por exemplo. E o crime tem que ser doloso. Cuidado com isso aí. Outra. Sentença transitada em julgado. É aquela que não cabe mais recurso. Opa, eu fui condenado a 3 anos, né? Mas ainda estou recorrendo. Posso ser submetido a conselho por causa da condenação? Não. Tá beleza? Ah, não. Eu fui condenado a tortura, 2 anos e meio, e na própria sentença o juiz já determinou a perda da minha função, porque tortura dá isso. Aí, não precisa instaurar conselho, porque olha aqui, em que é julgado que não comine perda de função pública, tá bom? Porque, claro, pessoal, se a sentença já impor a perda da função pública, para que vai ter o conselho de disciplina se ele serve exatamente para isso? Tá bom? Ou o conselho de justificação. O militar que cometa falta disciplinar de natureza grave, apurada em sindicância, já estando no insuficiente ou no mau comportamento. Tá certo? Olha só. Sujeito praticou uma infração de natureza grave. Por exemplo, ele deixou de cumprir uma missão. Infração de natureza grave. O sujeito além dele ter aqui, ele cometeu uma falta disciplinar, instaurou sindicância, verificou que tem procedência aquela transgressão, realmente ele praticou, e além disso, ele está no comportamento mau ou no comportamento insuficiente. Então, 3 coisas. Tem que ter natureza grave, está no insuficiente ou está no mal. Daqui a pouco nós vamos estudar essa questão do comportamento. Tá certo? Que o comportamento, ele vai até o excepcional. Excepcional, muito bom. Estudaremos isso agora para você, tá? Com você. Militar que tenha incorrido na prática ou concorrido para ela de incitamento à perturbação da ordem pública ou pela participação em movimentos reivindicatórios contrários à hierarquia e disciplina militar. Senhores, o policial militar, que, por exemplo, imagina os senhores numa festa de carnaval. E aí começa uma briguinha entre 2 pessoas. O policial militar, que está com os colegas lá, ele começa a insultar os colegas a entrar na briga. Opa, tem incorrido na prática ou concorrido para ela de incitamento. Ou seja, motivar, incentivar a perturbação da ordem pública. Vai responder a conselho, seja de justificação, se for oficial, ou de disciplina, tá bom? Tenha se filiado a partido político. Militar que tenha se filiado a partido político ou a sindicato. Militar não pode filiar a partido político ou sindicato. Se filiou, vai a conselho. Participado de greve ou exercido atividades prejudiciais à segurança nacional ou perigosas contra esta. Tá vendo? Fez greve, conselho. Filiou a partido político ou sindicato, conselho. Desenvolveu atividade que coloque em risco a segurança nacional, conselho. Militar que tenha incorrido na prática ou concorrido para ela de comércio ilegal, doação ou empréstimo de munição ou arma de fogo. Senhores, você militar não pode vender
arma. Ah, mas eu comprei uma pistola e agora eu quero comprar uma outra pistola. Eu não posso vender essa? Não pode. Olha aqui, ó. Tenha incorrido na prática ou concorrido para ela de comércio ilegal. Ora, você não pode comercializar arma. Entendeu? Ou emprestar arma. Toma aí, Marcelo, estou emprestando minha pistola para você. Negativo, dá conselho. Seja de disciplina ou de justificar. Conselho de justificação. Muito bem, senhores. Está aqui, então, são as causas, os motivos que manda o militar para conselho. Tá bom? Os conselhos têm o prazo de 50 dias, computados a partir da sessão inaugural, para a conclusão de seus trabalhos. Lembra disso? Sindicância 30 dias, podendo prorrogar por mais 20. Conselho, seja de justificação ou de disciplina, 50 dias. Aí continua. O prazo de que trata este artigo pode ser prorrogado pela autoridade nomeante em até 30 dias. Então fica aqui, ó. Sindicância, 30, prorroga-se por mais 20. CD ou CJ, Conselho de Disciplina para a praça ou Conselho de Justificação para oficial. Prazo, 50 mais 30. Aí, ó, até 30 dias a prorrogação. Tá bom? Guarde isso aí. Tá? Prazo cai e você não pode correr o risco de errar uma questão dessa que o pessoal vai passar na sua frente. Os conselhos constituem-se de 3 oficiais, sendo o de maior posto ou antiguidade o presidente. O que lhe seguir em antiguidade, o relator. E o seguinte, o secretário. Todos com direito a voto e com precedência hierárquica sobre o militar a ele submetido. Muito bem, senhores. Quem pode ser conselheiro? O conselho, esse processo administrativo chamado conselho, né, seja ele conselho de justificação, seja ele conselho de disciplina, então, o CJ ou o CD é formado por 3 oficiais. 3 oficiais. Desses 3 aqui, ó, um vira presidente. Um será presidente, o outro será, tá, um membro, tá? E o outro será secretário. Qual que é o nome desse membro aqui? Vamos lá ver? Olha aqui, ó. Só apagando aqui, depois eu coloco para você. Né? Antiguidade, tá? Presidente, em seguida, o relator e o secretário. Então, eu volto aqui, ó. Um vai ser o presidente, outro será denominado de relator e outro será secretário. Aqui, ó. Tá a mesma coisa aqui, ó. Um conselho de disciplina tem 3 oficiais, sendo que um é o presidente, o outro é o relator e o outro é chamado de secretário. Quem que é o presidente? Dos 3 tem que ser o maior. Ó, participa-se de um conselho um tenente, um capitão e um major. O major vai ser o presidente. E participa-se 2 majores e um capitão. Dos 2, quem é o mais antigo? O mais antigo vira presidente. O segundo mais antigo é relator e o mais moderno é o secretário. Tá bom? Aí você vai ver que pode ser chamado também praça para compor isso aqui, ó, para ajudar no conselho. Esses 3 têm direito a voto? Tem. Tá certo? Eu atuo muito em conselho de disciplina, conselho de justificação, né, na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Corpo de Bombeiro. Veja bem, 3 conselheiros, às vezes os 3 analisam, por exemplo, esta semana eu tenho o julgamento de um conselho, de um crime de concussão. Pode ser que 3-0, tenha um voto de 3-0 para expulsar, ou 3-0 para não expulsar, ou 2-1, entendeu? Então, todos têm direito a voto. Dos 3, ó, vai lá, 2 votou dizendo que o cara é culpado, 1 votou que era inocente. 2 votaram que era inocente e 1 votou que é culpado. Ou 3 votaram por unanimidade que é inocente, ou os 3 votaram, ou seja, unanimidade que é culpado. Então, ó, os conselhos têm o prazo que trata, você já falou. Os conselhos constituem-se de 3 oficiais, sendo de maior posto ou mais antigo o presidente, depois dele vem o relator e depois dele vem o secretário, tá bom?
Na formação dos conselhos de disciplina, pode ser designado um graduado. E no de justificação, oficiais inativos, desde que com precedência hierárquica sobre o militar a ele submetido. Pode ter graduado, ou seja, sargento no conselho? Pode. Conselho de disciplina. Né? Pode ter um oficial aposentado no conselho de justificação? Pode. Agora, todos têm que ser mais antigos. Como assim? Ó? Senhor, você não pode ter conselho de justificação para processar major, sendo que os conselheiros são capitães. Não pode. Evidentemente, tem que ser mais antigo. Tá? O militar submetido a conselho deve ser intimado de todas as sessões, exceto a sessão inaugural, que é a primeira reunião, e a deliberação do relatório, sendo esta secreta. Como assim, senhores? Eu estou respondendo a conselho. Imagina que eu sou um policial e estou respondendo a conselho porque eu pratiquei um crime. Né? Eu fui condenado por um crime doloso com pena superior a 2 anos. Desculpa. Muito bem. Tá? É porque aqui no Mato Grosso é 4, aí de vocês é superior a 2. Senhores, veja bem. Olha que interessante. Eu estou respondendo a conselho. Tá bom? Eu tenho o direito de ser intimado de todas as audiências. Só que não se fala audiência, fala sessão. Sessão nada mais é do que a audiência. Só a primeira e a última que não precisa. A primeira é a inaugural, de instalação, onde eles vão reunir e falar, nós estamos instalando o conselho hoje para processar o Marciano, assim, assim. E a última é para julgamento, chamado de deliberação. Essa última, inclusive, é porta fechada. Tá? Aí de vocês, porque aqui no Mato Grosso já mudou, né? Aqui no Mato Grosso, e por várias decisões, entende que secreto ofende a Constituição Federal, publicidade. Mas aí no Estatuto de vocês ainda tem que a última sessão é secreta. A sessão de julgamento, de deliberação é secreta. Recebidos os autos, a autoridade nomeante, no prazo de 20 dias, decide de acordo com o proposto pelo Conselho ou motivadamente aplica outra medida, na conformidade com o estabelecido no artigo anterior. Olha que interessante. Instaurou um conselho, tem 50 dias para terminar. Pode prorrogar por mais 30. Depois, os conselheiros, neste prazo aqui, no final, vão fazer um relatório. E vão deliberar sobre esse relatório em sessão secreta. Manda para você, comandante, que mandou instaurar. Você, comandante, é chamado de nomeante. Você, comandante, agora tem 20 dias para analisar o relatório, analisar o que foi produzido pelos conselheiros. Qual que é o prazo para o julgamento de um conselho de disciplina? 20 dias, recebidos os autos, a autoridade nomeante, no prazo de 20 dias. Aí vai dizer, concorda, não concorda, lembrando que para discordar tem que fundamentar, tá bom? A autoridade nomeante, comandante, por exemplo, né? A autoridade nomeante, quem manda instaurar o conselho, após receber os autos concluídos, se necessário, antes do julgamento, pode devolvê-los ao presidente do conselho para novas diligências, abrindo prazo máximo de 30 dias. Prazo para produzir diligência, 30 dias. Observado o contraditório e ampla defesa. Senhores, então como é que funciona isso aqui? Bom, instaurou um CD, está instruindo o CD, está ouvindo testemunho, está fazendo as provas. Qual que é o prazo? 30 dias. Que 30 dias, Marciano? 30 dias sindicância. 50 dias. Prorroga por mais 30 dias. Depois, comandante, nomeante, você tem 20 dias. Senhores, pode ser que agora a autoridade nomeante entenda, mas para aí, ó. Aqui tem uma testemunha falando que ela, não é ela que viu o policial exigindo dinheiro. Falaram para ela, e quem falou para ela foi o Mané Bandeira. E o conselho não ouviu o Mané Bandeira. A hora que bater aqui, o comandante vai devolver para ouvir o Mané Bandeira. Nessa devolução, é para cumprir diligência, tem um prazo de 30 dias.
Tá vendo? Então, 50 dias para terminar o conselho, prorroga-se por mais 30, a autoridade nomeante tem 20 dias. Se a autoridade nomeante entender que deve o conselho voltar ao presidente para fazer alguma coisa, diligência, isto será no prazo de 30 dias. Olha lá, ó, 50, 80, 80, 100, né? 130, tá vendo? No geral. O comportamento... agora fechamos então essa parte aí de conselho de disciplina, conselho de justificação, tá bom? Vamos falar sobre o comportamento do policial. Comportamento do militar, vamos lá? O comportamento da praça, reflete sua conduta civil e profissional, sob o ponto de vista da disciplina militar. Qual o seu comportamento? Eu estou no máximo. Qual o seu comportamento? Eu estou no bom. Eu estou no mal, eu estou no insuficiente. Esse comportamento, na verdade, é o conceito do militar. Tá certo? Tá eu e você. Eu estou no bom, nós tentamos no mesmo dia na polícia. Você está excepcional, eu estou no bom. É porque eu já levei várias punições. Porque o excepcional é lá em cima. E por que eu estou no bom? Porque provavelmente eu fui caindo. Tá? O comportamento militar da praça é classificado em excepcional, quando no período de 8 anos, aqui no Mato Grosso é 9, aí seu é 8, quando no período de 8 anos de efetivo serviço não tenha sofrido qualquer punição. Isso mesmo, senhores. Você fica 8 anos sem levar uma cipoada, você vai para o máximo. Excepcional. Você está acima do ótimo. Excepcional. Entendeu? Como é que faz para chegar no excepcional? 8 anos sem levar cipoada. 8 anos sem ser punido. Qualquer punição derruba você do excepcional. Tem que ficar 8 anos sem ser punido. Aí consegue o excepcional. O ótimo, quando no período de 4 anos, metade do excepcional, de efetivo serviço tenha sido punido com até uma detenção. Entendeu? Olha só, durante 4 anos, você levou uma detenção. Aí você fica no ótimo. Tá bom? Olha aqui, ó. Quando, no período de 4 anos de efetivo serviço, tenha sido punido com até uma detenção. Daí para frente, você já não pode ficar no ótimo. Então, quem está no ótimo é porque, olha, está naquele período ali de 4 anos, tá certo? Aliás, 4 anos é o mínimo, porque 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Poxa vida, eu estou 7 anos sem levar punição e estou no bom. Só levei uma detenção, melhor dizendo, estou no bom. Sim, porque você tem que ficar 8 anos sem levar nada para você ir para o excepcional, tá bom? Agora, num período de 4 anos, se você levar até uma detenção, se passar de uma, já não pode, uma detenção te joga no ótimo, você já cai o comportamento, tá bom? Comportamento bom, quando no período de 2 anos, 8, 4, 2, no período de 2 anos de efetivo serviço, tenha sido punido com até 2 prisões. Prisão, detenção, tá? Prisão e detenção. Excepcional, 8 anos sem levar qualquer punição. Ótimo, se durante 4 anos você levou no máximo uma detenção. Bom, se durante 2 anos já levou 2 cadeias. Levou até 2 cadeias, você fica no bom. Mais de 2 cadeias, ou seja, mais de 2 prisões, já dá problema. Quer ver? Olha aqui, ó. Insuficiente, quando no período de 1 ano de efetivo serviço tenha sido punido com até 2 prisões. Cara, com 1 ano você já levou 2 prisões, você vai cair lá para o insuficiente. Tá certo? Com 1 ano levou 2 prisões, cai para o insuficiente. Mal, que é o pior de tudo, que é mal, insuficiente, bom, ótimo, excepcional. Tá bom? Devia ter um muito bom, né? Mas não tem. Tem do bom já pula para o ótimo. Tem estado que tem um muito bom. Aqui tem, mal, insuficiente, bom, ótimo. Mal, quando no período de 1 ano de efetivo serviço tenha sido punido
com mais de 2 prisões. Então é assim, ó. No ano, levou 3 prisões, cai para o mal. Período de 1 ano, levou 2 prisões, cai para o insuficiente. Período de 2 anos, tomou 2 prisões, cai para o bom. Período de 4 anos, tomou uma detenção que seja, cai para o ótimo. Ficou 8 anos sem levar nada, fica no excepcional. Para efeito deste artigo, ou seja, de classificação, então você tem que gravar, ó. Você tem comportamento mau, comportamento insuficiente, comportamento bom, comportamento ótimo, comportamento excepcional. Ó, o pior é o mal, o melhor é o excepcional, tá bom? Sim, porque olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Mal, insuficiente, bom, ótimo, excepcional, tá? Para efeito deste artigo, aí vem embora. 2 repreensões equivalem a 1 detenção. Isso você tem que gravar. 2 repreensões é igual a 1 detenção, tá bom? 4 repreensões é 1 prisão, equivale a 1 prisão. Durante 1 ano você levou, né, 4 repreensões, é como se fosse 1 prisão. 2 detenções equivale a 1 prisão. 1 transferência a bem da disciplina equivale a 1 detenção. Você foi transferido de um quartel para outro após uma falta lá que você cometeu. É como se tivesse uma detenção. É automática a contagem de tempo para a reclassificação de comportamento e começa a fluir a partir da data em que encerrar o cumprimento da punição. Claro, senhores, você cumpriu a sua punição, terminou, começa a contar o prazo para você. Ó, fiquei 8 anos sem levar punição. Você só vai subindo até chegar no excepcional, tá? Ao ser incluído na corporação, a praça é classificada no comportamento bom. Provavelmente você já estava em dúvida. Vem cá, e eu que acabei de tomar posse? E eu que acabei de entrar na polícia? Eu posso entrar no excepcional? Não. Você entra no bom e vai subindo, ó. E vai subindo. Ó, se ficou 8 anos sem levar nada, você vai para o excepcional. Tá bom? O militar que se julgar prejudicado, agora vamos falar dos recursos, tá, pessoal? Dos recursos. Porque olha só, professor, se eu for punido, eu posso recorrer? Sim. E eu posso recorrer para quem? Quantos dias de prazo eu tenho para recorrer? Está aqui, ó. Tá, vamos ver? O militar que se julgar prejudicado por qualquer ato administrativo de superior hierárquico pode recorrer da decisão ao amparo da legislação vigente. Tá bom. É o direito de apresentar recurso. São recursos disciplinares. No âmbito da sindicância, a sindicância tem 2 recursos. O pedido de reconsideração e o recurso hierárquico. Na sindicância, você tem 2 recursos, pedido de reconsideração e recurso hierárquico. No conselho, você tem um, chamado apelação. O pedido de reconsideração, ele é um recurso para a mesma autoridade que te puniu. Comandante do batalhão te puniu com 15 dias de prisão. Você quer recorrer, você vai fazer o recurso para o comandante geral? Vai fazer o recurso para o secretário? Vai fazer recurso para o governador? Não. O primeiro recurso seu na sindicância é chamado de reconsideração. Se porventura negar a reconsideração, aí você vai entrar com recurso hierárquico para o superior daquele que negou a reconsideração para você. Tá bom? No âmbito dos conselhos de justificação e de disciplina, o recurso chama-se apelação. O direito de recorrer na esfera administrativa preclui. Preclui é o prazo. Qual que é o prazo que tem para recorrer? Olha lá, ó. Em 30 dias, você vai gravar isso aqui, em 30 dias corridos, a contar do recebimento de comunicação oficial, quanto a ato que decorra da composição de quadro de acesso para promoção. Sujeito, você militar, você quer ser promovido a cabo, você já tem tempo de ser promovido a cabo, só que você não foi incluído naquela lista. Se você foi excluído, você tem 30 dias para recorrer.
Qual que é o prazo para recorrer contra a lista, contra o quadro de acesso? 30 dias, tá bom? 5 dias úteis para recorrer. Dias, olha aqui, ó, 30 dias corridos. Aí o cara vem falar para você 30 dias úteis, falso, 30 dias corridos. Inclui sábado, domingo, feriado. Agora aqui, ó, 5 dias úteis. Se você foi intimado na quinta-feira, prazo, quinta não conta. Sexta é o primeiro dia, pula sábado, pula domingo, vem segunda, terça, quarta, quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta-feira, porque olha só, você teve uma intimação na quinta-feira. 5 dias úteis, como é que conta? O primeiro dia já é a sexta. Sexta-feira. Primeiro dia, só que para o sábado, para o domingo. Não conta aqui, não conta aqui. Volta a contar na segunda. Já tem um dia aqui, ó. Então, segunda, terça, quarta, quinta. Porque um dia, 2, 3, 4, 5. Tá bom? É assim que conta o prazo em dias úteis. Pula seu feriado, pula seu sábado e domingo. 5 dias úteis para interpor pedido de reconsideração de ato ou recurso hierárquico a contar da data em que o militar tome conhecimento oficial da decisão em que se aplicou a sanção disciplinar. Você respondeu uma sindicância, foi punido com 3 dias de detenção. Você quer recorrer? Você tem 5 dias a partir do momento que você teve ciência oficialmente do ato. Estão falando por aí que você foi punido, mas não chegou ainda nada para você assinar. Não foi publicado nada, então não começou a contar o prazo. 5 dias é o prazo de reconsideração, 5 dias é o prazo do recurso hierárquico. Lembra disso aqui, ó. Volta para você aqui, ó. Quais os recursos que nós temos? Reconsideração, qual o prazo dela? 5 dias. Recurso hierárquico, qual o prazo? 5 dias. Fique esperto, porque ele vai dizer para você que o recurso hierárquico, o prazo será de 30 dias. Falso. 30 dias é o recurso para recorrer contra o quadro de acesso. Tá? 30 dias corridos. Em 5 dias, então, para recurso de reconsideração e recurso hierárquico. Daqui a pouco você vai saber o que é recurso hierárquico. Tá? Da data em que tome conhecimento oficial, então, em 5 dias úteis. Matamos isso aqui. 5 dias úteis a contar da data em que tome conhecimento oficial do indeferimento do pedido de reconsideração. Veja bem, senhores. Saiu uma punição para você. Saiu uma punição. Você tem 5 dias para entrar com reconsideração. Essa reconsideração sua vai ser julgado. Saiu o resultado da reconsideração. Saiu o resultado, foi negado. Você tem mais 5 dias para entrar com recurso hierárquico. Olha aí, ó. Tá? Então, 5 dias a partir do quê? Do indeferimento do pedido de reconsideração. Saiu o resultado, indeferiu a reconsideração, manteve a punição, você tem agora o prazo para recorrer hierarquicamente. Qual o prazo? 5 dias, tá bom? A partir do indeferimento da reconsideração. Em 15 dias úteis para interpor apelação. Você sabe que apelação é recurso contra o conselho, de justificação ou de disciplina. Em 15 dias úteis para interpor apelação, a contar da data em que o militar tome conhecimento oficial do teor do julgamento proferido pela autoridade nomeante do respectivo conselho. Instaurou-se um conselho de disciplina. Qual que é o prazo para terminar o conselho? 50. Pode prorrogar por mais 30. A autoridade que mandou instaurar tem 20 dias para julgar. Se ela for mandar voltar, tem mais 30 dias. Beleza. Julgou em 20 dias e falou, ó, você vai ser excluído. Opa! Quantos dias de prazo você tem para recorrer? Primeiro, qual que é o recurso? Apelação. E qual que é o prazo? Aqui, ó. 15 dias úteis. Você tem 15 dias para entrar com recurso de apelação. Tá bom?
Cuidado com isso. Os caras vão dizer para você que o recurso de apelação é contra o relatório. O relatório está aqui, ó, está lá atrás. Ó. Relatório de quê? Do conselho. Não é recorrer do relatório, é recorrer da decisão aqui, ó, que entendeu que deve ser excluído, por exemplo, ou aposentado compulsoriamente, vai depender da espécie de punição. A reconsideração é o recurso interposto por requerimento dirigido à autoridade prolatora, no qual o militar que se julgue prejudicado, injustiçado ou ofendido pede o reexame da decisão. Você, seu nome, Coronel Silvio, você puniu o Marciano com 15 dias de prisão numa sindicância. Eu vou fazer que recurso para você que me puniu? Recurso hierárquico? Não. Recurso de reconsideração. Reconsideração, lembra? 5 dias úteis. Reconsideração. Por quê? É para a mesma autoridade que assinou, mesma autoridade que prolatou, que fez a decisão. Tá bom? E aí vem o outro, ó. Recurso hierárquico é o recurso disciplinar interposto pelo militar e resignado. Ou seja, o que é resignado? Que não concorda, que discorda de alguma coisa. Claro, você foi punido, você vai discordar. O militar que está aí resignado com o indeferimento do pedido de reconsideração de ato, dirigido diretamente. Porque a reconsideração é para a mesma autoridade, para o mesmo comandante, para quem determinou, para quem fez o enquadramento, para quem aplicou a sanção, para quem solucionou, fez a solução. E o recurso hierárquico é para quem? Aqui, ó. Ao chefe do Estado-Maior, quando a autoridade instauradora da sindicância for o corregedor, ou a autoridade funcionalmente inferior a este. Claro, quem puniu você foi o corregedor. Você fez um pedido de reconsideração, o corregedor não reconsiderou. Você vai entrar com recurso para quem? Letra A, para o governador. Letra B, para o comandante-geral. Letra C, para o chefe da Casa Militar. Chefe do Estado-Maior, quando o corregedor foi quem puniu. Ou qualquer autoridade que esteja funcionalmente ligada ao Estado-Maior. A autoridade imediatamente e funcionalmente superior nos demais casos. Claro, se for o chefe do Estado-Maior que puniu, o recurso hierárquico tem que ser para quem estiver acima dele. Para quem? Para o comandante-geral. E se for o comandante-geral que puniu, o recurso hierárquico vai ser para quem? Evidentemente, aí tem que ser para o governador. Né? A apelação consiste no recurso interposto contra o julgamento proferido nos autos do Conselho de Justificação ou Disciplina, dirigido à autoridade superior à nomeante. O recurso de apelação é sempre para a autoridade acima daquele que nomeou o conselho. Quem nomeou o conselho? Chefe do Estado-Maior. Então, você vai recorrer para quem está superior a ele, que é o comandante-geral. Quem nomeou o conselho? Comandante-geral. Você vai recorrer para o governador do Estado. O pedido de reconsideração, o recurso hierárquico e a apelação cabem a cada um dos militares que se julgue prejudicado, injustiçado ou ofendido. Claro, não concorda com a punição, melhor, não concorda com o resultado da sindicância ou do conselho, você pode recorrer. Agora tem que guardar o recurso. Ou vai ser reconsideração, ou hierárquico, ou apelação. Quais são as 3 espécies de recurso, então? Você lembra? Vamos lá, então? Olha aqui, ó. Você tem recursos. Quais são os recursos? Você vem aqui, ó. Você tem recurso de reconsideração. Você tem recurso hierárquico. Presta atenção aí, ó, Tafne, ó. Recurso de reconsideração, recurso hierárquico. Você tem recurso de apelação. Recurso de reconsideração é para a mesma autoridade que te puniu. Qual que é o prazo? 5 dias úteis. A menos aquele recurso que é contra o quadro de acesso. Aquele lá é 30 dias. Corrido. Recurso hierárquico. Como fala hierárquico, é para quem está acima dele. Quem que essa reconsideração? Você... Vamos imaginar, a Tafne, ela é comandante de batalhão, e eu sou sargento. Ela puniu o sargento Marciano com 15 dias.
Eu, dentro de 5 dias, recorri. Ela falou assim, eu mantenho a punição, entendeu? É severa, é predadora, tá? Mantenha a punição. Beleza, você manteve a punição, eu recorro para quem? Para o seu superior. Quem que é o seu superior? Eu verifico na hierarquia quem que é o seu superior. E eu faço o recurso hierárquico. Qual que é o prazo? 5 dias. E o recurso de apelação? Recurso de apelação é para conselho de disciplina ou conselho de justificação. Qual que é o prazo? 15 dias. Não é isso? 15 dias. Muito bem. Para quem que é? Para a autoridade superior àquela nomeante. Quem que nomeou o conselho? Você, comandante de batalhão. Quem que está acima de você? O corregedor-geral. Quem que está acima de você? O comandante. É quem estiver acima do nomeante, é para ele que vai a apelação. Tá bom? 5 dias úteis para hierárquico. 5 dias úteis para reconsideração. 15 dias úteis para apelação. O militar tem direito aos seguintes períodos integrais de afastamento do serviço, obedecida à legislação pertinente, por motivo de... Vamos falar, então, agora do afastamento do militar. O militar não pode casar? E se um familiar, um membro da família morrer? E quando o militar é transferido de um batalhão para o outro? E no dia do aniversário do militar, ele não tem direito de folga? É isso que nós vamos estudar, ou seja, afastamentos, tá? Aqui, ó. Núpcias, 8 dias. Casou, você tem 8 dias de núpcia. Lembrando que tem que avisar antes. Tem que avisar antes do casamento, tá bom? Lua de mel, 8 dias. Luto, 8 dias por morte de cônjuge ou companheiro, esposa, esposo, né? Descendente ou ascendente, por consanguinidade em linha reta, ó. Descendente ou ascendente, ou seja, filho, neto, bisneto, avô, bisavô, tal, tem direito a 8 dias de luto. Parente por afinidade em primeiro grau, na linha reta, ascendente ou descendente, ó. O que é por afinidade? Parente da sua esposa, parente do seu esposo, morreu o seu cunhado. Ah, porque morreu meu cunhado e eu quero 8 dias de dispensa. Isso é negativo, irmãozinho. Porque, ó, por afinidade, que é o parente, não é o parente seu, é o parente do seu esposo, da sua esposa, você tem o direito de afastar por 8 dias, mas só se morrer, ó, em primeiro grau. Morreu, olha só. Parente por afinidade em primeiro grau, na linha reta. Cunhado é do lado. Cunhado é colateral. Na linha reta, você pega seu esposo e fala assim, ó, qual que é a linha reta dele? Ó? Filho dele, que seria o seu enteado. Ou o pai, na linha reta, só que só o primeiro grau. Entendeu? Então, ou seja, tem que morrer o sogro, tem que morrer a sogra, tem que morrer o enteado para você ter direito a 8 dias. Tá certo? Morreu o cunhado, morreu o primo da sua esposa, não tem nada a ver, tá? Colateral por consanguinidade até 2º grau. Colateral até 2º grau. Morreu porque o irmão, tá certo? O seu irmão é 2º grau, tá certo? Colateral até 2º grau, né? Porque, ó, 1º grau é o pai, 2º grau, o irmão, 3º grau, o tio, né? Tá certo? Aqui, o colateral por consanguinidade até 2º grau, tá? Tem direito a 8 dias de luto. Instalação até 15 dias e trânsito até 30 dias. Você tem 15 dias de instalação, 10 dias, desculpa, ó, 10 dias de instalação e 30 dias de trânsito. Que trem é esse, cara? Você está lotado no batalhão de uma cidade. Você foi transferido para outra cidade. Ó, instalação nada mais é do que o período que você tem para ir lá procurar local para você morar, alugar casa e piriri parará. Você tem 10 dias para fazer isso. E depois você ainda pode ter mais 30 dias para fazer a mudança. O trânsito é o período de afastamento que o militar tem para mudar. Instalação é o período de afastamento que ele tem para procurar casa, procurar moradia. Ó, instalação 10 dias, trânsito 30 dias. Só funciona. Tram, trim, ó, tram, trim. E ó,
Trânsito, 30. Instalação, 10. Trim, tá certo? Trânsito, 30 dias. Instalação, 10 dias. Finalização de trabalho, objeto de curso de graduação ou pós-graduação, até 10 dias consecutivos. Claro, lembra que é um dos deveres do policial estar sempre aprimorando, você fazendo um curso de pós-graduação. O que é legal, você está fazendo faculdade. Você chega para o seu comandante e fala, chefe, eu estou precisando aí de uns dias aí para terminar a minha monografia e tal. Sim, porque na conclusão você tem 10 dias, cara. Tanto na graduação quanto na pós-graduação. É direito seu. É direito seu. Isso aqui, 8 dias de núpcias, lua de mel, 8 dias de luto se morreu esposo e esposa, 8 dias de luto se morreu um filho seu, ou o seu ascendente, ou seja, seu pai, seu avô, seu filho, seu neto, tá? Se for parente da sua esposa, desde que seja de primeiro grau, seja seu sogro, sua sogra ou seu enteado. Colateral, por consanguinidade até o 2º grau, porque por afinidade não existe colateral aqui para fins de morreu seu cunhado, dane-se, não vai ter luto, nada. E aí você vai, na verdade, soltar fogos, e não ter luto, porque morreu seu cunhado. 10 dias para instalação, 30 dias para trânsito e 10 dias se você estiver graduando, terminando uma faculdade ou pós-graduação, tá bom? E data natalícia do militar, um dia, no dia do seu aniversário, você está liberado, irmãozinho. Tá bom? Claro, você vai avisar seu comandante. Tá? Senhores, então, e aqui ficamos por aqui. A professora Laila vai dar, inclusive, você deve te dar mais aulas aí, para lá, e eu vou só dizer para você o seguinte, forte abraço, boa prova, entendeu? Se porventura você quiser trocar uma ideia, eu vou até deixar aqui para você, eu acho que não deixei ainda, né? Aqui o meu telefone é o 65 981 18 0808. Quero desejar para você boa prova, tá bom? E coloque na sua cabeça. Se for da vontade de Deus, você vai passar nesse concurso, irmãozinho. Se for da vontade de Deus, você vai passar, tá bom? Porque você está fazendo a sua parte e tudo mais, tá bom? Forte abraço, qualquer coisa. Passou na prova, ou está em dúvida, dá um alô aí, Marciano, consegui passar, pedir para lá, tá bom? Ok, pessoal? Boa prova. Clique lá.